pontos fixos, é isso? E ele é orientando do Michel. Certinho? Pode começar. Boa tarde a todos, né? Boa Já deu um congresso. Então, o tema de iniciação científica é resultado ótimo sobre a aproximação de pontos fixos em espaço de conversa, tá? O meu orientador foi o professor Dr. Michel Ramos. E vamos lá. Então, para mim, trabalhar com pontos fixos, eu vou definir o que é um espaço localmente convexo, né? Primeiramente, um espaço vetorial topológico, eu digo que um espaço é um espaço vetorial topológico quando as operações de soma e multiplicação por escalar são contínuas, tá bom? Dotado de uma topologia. Que a topologia para mim vai ser, os elementos vão ser os abertos, tudo bem? Então beleza, então eu vou definir o meu espaço localmente convexo como sendo essas seminormas, tá bom? Esse conjunto de x, alfa, epsilon, como sendo os elementos de x, das que eu falo que a distância de y a x relativamente a essa rho é menor do que epsilon. Então, a minha topologia localmente convexa é gerada por esses conjuntos, tá bom? Então, são satisfeitas as seguintes propriedades, tá bom? Vamos lá. Então, para cada elemento aí, a interseção finita desses conjuntos forma uma base de vizinhança para x, certo? Se eu pego uma rede, o que seria uma rede? Uma generalização de uma sequência, porque meu espaço não é metrizado, não imponho uma métrica lá. Mas eu tenho convergência em cima de uma vértice, que é a rede, tá bom? Então, se eu tenho a rede convergindo com um elemento, se somente se a distância dessa rede a x relativamente a ρ converge para zero. E se eu mudo esse meu espaço vetorial topológico, com essa topologia localmente convexa, eu ganho um espaço vetorial topológico localmente convexo. E outra coisa, uma seminorma, né, é aquela condição de norma que a seminorma de um elemento igual a zero não implica que é o vetor nulo, tá bom? Então essa é a condição que descumpre da norma e a gente chama de seminorma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a aproximação de pontos fixos, mas eu tenho um teorema principal, tá bom? Que é o teorema de Schaub-Tikhonov, e a partir dele a gente vai relaxar a hipótese de compacidade, continuidade, ou até mesmo a existência de pontos fixos, tá bom? Aí vai entrar uma teoria formidável, né? Que é o que a gente vai trabalhar, aproximação de pontos fixos, tá bom? Então, o meu teorema, Schaub-Tikhonov, que eu tenho um espaço, vetorial topológico para topologia localmente convexa, eu ganho aquilo, no slide anterior, seja ser um subconjunto não vazio, convexo, tá bom? Compacto, então toda aplicação contínua de C e C administra um ponto fixo. Tranquilo. Aí os resultados vai ser em cima do peito, que é o professor Michel, tá? E com o professor Barroso, da UFC, o professor Caleno. Aqui é o mesmo nome do tema, tá bom? Só que em inglês. Então, em cima desses resultados, o que ganha esse primeiro resultado deles? Seja ser um subconjunto convexo de espaço localmente convexo, e F de ser uma aplicação no fecho, tá bom? De ser. Uma aplicação sequencialmente contínua. O que é sequencialmente contínua? Pega uma sequência em C, convergindo para elemento, então a F de Xn converge para F de X, tá bom? Tal que F de C é totalmente limitada, então F admite uma rede para aproximar um ponto fixo. Aí, o que é a ideia, né? Nem sempre eu consigo algo assim, ó, um ponto fixo, que é a mesma coisa, que escrever isso. Mas para mim, o resultado ótimo seria se eu conseguir exibir uma rede ou uma sequência, tá bom? Onde esse cara pertence ao conjunto dirigido I, tal que x alfa menos f de x alfa converge para zero. Não? Então, quando o meu. É claro que é f de c. Quando o meu C é metrizável, isso aqui é uma sequência, vem uma sequência. Então, eu quero. Isso aí para mim seria um resultado ótimo, tá bom? Nesse sentido. Mas vamos esclarecer melhor isso, tá bom? Tá. Então, o Quark, né? Quark, ele usou aí uma aplicação contínua. Só que nesse artigo eles conseguiram usar a aplicação sequencialmente contínua, tá? Tranquilo. E um outro resultado de Linsterfeld, que está citado no artigo principal,
diz que ser um subconjunto convexo totalmente limitado no espaço normado, então toda aplicação contínua de C em C admite uma sequência que aproxima um ponto fixo. A gente sabe que eu estou num espaço normado, né? Então aquele meu conjunto lá, o x, alfa, epsilon, seria as bolinhas centradas em x e que raio epsilon maior que zero, tá bom? E o resultado 2, seja x um espaço localmente convexo e ser um subconjunto de x, não totalmente limitado. Então existe uma aplicação uniformemente contínua, sem rede que aproxima pontos fixos. Então, vocês veem que a hipótese de f ser totalmente limitada é essencial. O que é um conjunto ser totalmente limitado? Né? No espaço métrico, eu digo um conjunto ser totalmente limitado se eu consigo em cada ponto uma bolinha aberta de raio epsilon, aqui, eu cubro esse meu conjunto de uma quantidade finita, tá bom? E então aí o que eu consigo ver? Que o resultado 1 é o melhor resultado, é um resultado ótimo que eu consigo nesse sentido, entendeu? De que se eu tiro a f de c totalmente limitada, aqui eu já não garanto que tem uma rede que aproxima ponto fixo, tá bom? É o melhor resultado que eu tenho nesse sentido, que é a aproximação de ponto fixo, tá bom? Em cima disso, então, aplicações uniformemente contínuas, né? Então, será que eu consigo, então, essa hipótese de f ser sequencialmente contínua é muito forte, assim, para garantir sequências que aproximam ponto fixo, uma coisa dessa aqui? E a resposta é não, né? Olha o exemplo construído no artigo principal. Então, a gente consegue existir esse conjunto aqui, né? Nos dois exemplos vocês vão ver que a gente consegue esse espaço localmente convexo e Hauge, né? Que é o espaço, o dual do L infinito, né? Unido com a topologia placa-estrela. Então a gente consegue um subconjunto em X não vazio compacto, uma hipótese muito forte, convexo, e uma função sequencialmente contínua, que não tem sequência que aproxima pontos fixos. Então, para mim, uma função sequencialmente contínua, né? Não me garante isso. Então, a proposição 1, o que eu ia fazer? Agora eu quero me preocupar com as funções desse tipo aqui, né? Onde esse A é uma matriz, né? Das transformações lineares de C em C. Tá? Então isso aqui, né, no cálculo a gente sabe que é aquele Azinho x mais b, onde A é determinante zero. Então, proposição 1 diz que ter um espaço topológico, integral topológico, ser um subconjunto limitado convexo, f de C é uma aplicação desse tipo aqui. Então as seguintes afirmações nos asseguram, né? Eu consigo, com essa cara aqui, eu consigo mostrar que f tem uma sequência que aproxima pontos fixos. Beleza. A segunda, se x é Hauge, dado dois pontos distintos, eu consigo dois abertos disjuntos. E se é contavelmente compacto, toda a cobertura enumerável por meio de abertos, eu consigo extrair uma subcobertura que cobre o meu conjunto. Que é equivalente a dizer que todo conjunto, esse conjunto possui pelo menos um ponto de acumulação. E f contínuo, então, usando essa hipótese aqui, que eu já tenho uma sequência aproximada de ponto fixo, eu consigo mostrar que f tem um ponto fixo. Ou seja, tem essa forma aqui. Terceiro, se x é Hauge, se C é sequencialmente compacto, então toda a sequência lá, eu consigo extrair uma subsequência que converge em C. Tá bom? Essa é a hipótese sequencialmente compacta. E f sequencialmente contínuo, então f tem um ponto fixo. Então, função afim é muito tranquila, entendeu? Vamos trabalhar com funções afins. Será que isso garante ponto fixo? No exemplo 2, construído no artigo principal, mostra que não garante ponto fixo. Né? Espaço localmente convexo e Hauge x unido com a topologia prática. Seu subconjunto compacto convexo em uma função sequencialmente contínua afim. E f de C em C não admite pontos fixos. Aí, tranquilo? Aí a proposição 2, eu tenho um subconjunto de espaço topológico x tal, relativamente contavelmente compacto. Então esse meu C ele vai ser totalmente limitado. Tá bom? E olhando para cá, eu tenho essas duas proposições que têm ponto fixo, graças a essa, e graças à hipótese de autoaplicação afim. E se eu tiro isso? Eu
tem o seguinte problema, que até o nosso conhecimento está em aberto. X é um espaço vetorial topológico, uma forma de convexo, C é um subconjunto de X, convexo, tá bom? F de C é uma aplicação, mais geral possível, geral, tá bom? Lá tinha fim, e lá eu consegui exibir que tinha uma sequência que aproximava pontos, e essas duas condições, elas tinham conflito. Então suponha que uma dessas seguintes afirmações seja satisfeita. C é contabilmente compacto e F contínuo, e C sequencialmente compacto e F sequencialmente contínuo. F necessariamente admite pontos fixos. Então é um problema aberto. E somente.